Jesus reinará literalmente e politicamente sobre a Terra? Hoje pretendo apresentar os principais argumentos bíblicos contra esta visão. A visão de que o reino de Cristo acontece agora e não será um reino político futuro da Terra é chamada de amilenismo. Olá, eu sou Elon Marques e convido você a deixar seu like e se inscrever no canal. Vamos lá para o assunto de hoje. E só lembrando, se você quiser conhecer os argumentos bíblicos a favor do reino literal e político, conhecido como pré-milenismo, é só assistir a um vídeo postado recentemente no canal. O amilenismo é a visão que afirma que o reino de Cristo que encontramos em Apocalipse capítulo 20 não será um reino político e terreno, mas um reino espiritual que começa com a primeira vinda de Cristo e termina com a segunda. Assim, logo após a vida de Cristo, a criação seria restaurada e todas as pessoas seriam julgadas de uma só vez. E para começar a defesa desta visão, devemos falar sobre a criptonita desta visão, Apocalipse 20. Apocalipse 20, como já falamos no vídeo de defesa do pré-milenismo, é um texto que fala sobre a prisão de Satanás, uma ressurreição para os santos e outra ressurreição para os ímpios. O espaço de tempo entre essas ressurreições é de 1000 anos. Neste tempo, os santos da primeira ressurreição reinam com Cristo sobre toda a terra. Basicamente é isso que os primeiros 6 versículos do capítulo 20 de Apocalipse falam. Como podemos interpretar esses textos dentro da visão amilenista? Primeiramente, é bom lembrarmos que o Apocalipse é um livro apocalíptico, como o próprio nome fala. E livros apocalípticos são altamente simbólicos. Números, imagens e eventos são geralmente figurativos. Por exemplo, Apocalipse representa vários julgamentos de uma sequência de 7. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus. Essas sequências, números e acontecimentos têm como objetivo demonstrar uma mensagem teológica para os primeiros leitores de João e para nós. No caso de Apocalipse 20, onde um anjo prende Satanás por 1000 anos, se trata de uma leitura simbólica. O aprisionamento refere-se à restrição do poder de Satanás para impedir o avanço do evangelho, ou seja, não é uma prisão literal, mas a limitação de sua capacidade de enganar as nações, enquanto a missão da igreja avança. Veja, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 12, verso 31, e a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versos 15. Nesses textos, os escritores bíblicos falam do ato de Jesus na cruz como uma vitória, um golpe contra os poderes do diabo. Além disso, como o livro é apocalíptico e altamente simbólico, podemos chegar à conclusão de que 1000 anos de Apocalipse 20 simboliza uma era completa, e não literalmente 1000 anos. Além disso, como segundo argumento, o testemunho dos escritores do Novo Testamento, tanto nas cartas e principalmente nos evangelhos, é que o reino de Deus e o reinado de Jesus não é algo do futuro, mas algo que já chegou quando Cristo veio ao mundo pela primeira vez. Vemos essa ideia muito presente nos ensinamentos de Jesus. Vou tratar aqui de 3 exemplos, porém há muitos. No início do ministério de Jesus, registrado em Mateus capítulo 4, a mensagem de Jesus era: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. No capítulo 6 de Mateus, onde se encontra uma parte do famoso Sermão da Montanha de Jesus, onde Jesus ensina os discípulos a orar, ele inclui na oração do Pai Nosso o desejo pelo reino de Deus. Diz assim: venha a nós o teu reino. Ou seja, Jesus declara em seus ensinamentos que o reino de Deus chegou com sua vinda à terra e seu ministério. Como terceiro exemplo, Lucas capítulo 17, verso 20 e 21, os fariseus interrogaram Jesus sobre como será reconhecido o reino de Deus. Jesus responde que o reino de Deus está entre vós, ou dentro de vós. Isso indica que muitas promessas do reino têm cumprimento nesta presente era, e não exigem um reino político futuro literal para o cumprimento dessas promessas. Isso se encaixa perfeitamente no milenismo, pois o reino de Deus pregado por Jesus já está presente. Cristo já reina e os poderes do mal já foram derrotados. A prisão de Satanás que encontramos em Apocalipse 20 pode ser vista como a concretização simbólica da vitória de Cristo na cruz sobre o mal, como nos fala o texto bíblico. Outro argumento que, em minha opinião, é muito forte em favor desta visão é que nas cartas do Novo Testamento, tanto as de Paulo como as dos outros apóstolos, a ideia de um reino literal e político de Jesus não tem qualquer vestígio de existência. Não apenas nas cartas, mas também nos evangelhos. Nos ensinamentos de Jesus, como várias parábolas e o discurso profético do Monte das Oliveiras, o ensinamento é que Jesus virá e destruirá por completo o mal e separará os justos dos injustos. Não há espaço para uma era de 1000 anos de reino terreno e político. Vamos ver alguns textos que demonstram isso. Na parte 2 do discurso profético do Monte das Oliveiras, que encontramos no capítulo 24 e 25 de Mateus, Jesus, a partir do verso 31 do capítulo 25, fala sobre o dia em que o Filho do Homem vier em sua glória, uma menção clara à vinda de Jesus. Ele se assentará no trono de sua glória e as nações se apresentarão a ele. Ele separará as ovelhas dos bodes, ou seja, separará aqueles que recebem Jesus e sua mensagem daqueles que a rejeitaram. Os fiéis herdarão um reino preparado desde a fundação do mundo, provavelmente uma referência à nova criação.
e os fiéis serão afastados eternamente de Deus. Veja que aqui não há espaço para um reino terreno e político de 1000 anos entre a vida de Jesus e o julgamento de todas as pessoas. Esse padrão se repete nas duas parábolas que Jesus conta neste mesmo capítulo. A parábola das 10 virgens fala de um noivo vindo e sendo seguido pelas virgens prudentes, enquanto as imprudentes ficam afastadas do noivo. Na parábola dos talentos, os 2 servos trabalhadores e fiéis são honrados pelo seu senhor, enquanto o servo mau é demitido e jogado para fora. Outra parábola de Jesus que podemos usar como exemplo é a parábola do trigo e joio, onde o dono da plantação separa o trigo do joio e destina o trigo para seu celeiro e o joio para ser queimado. Jesus explica que o trigo simboliza as pessoas boas, enquanto o joio simboliza as pessoas ruins. Em apenas uma ocasião, todos receberão o seu destino. Nas cartas de Paulo, pretendo falar sobre 2 textos como exemplo. O primeiro é Romanos 8 e o segundo é 2 Tessalonicenses capítulo 1. Em Romanos 8, a partir do verso 18, Paulo fala sobre a glória futura que espera os cristãos. No verso 19 a 23, Paulo faz uma conexão entre a libertação da criação e a redenção dos corpos dos santos, ou seja, a criação espera sua libertação da corrupção do pecado e, ao mesmo tempo, os santos esperam a redenção dos seus corpos, que se refere à ressurreição. É como se a ressurreição dos cristãos e sua consequente transformação tivesse completamente ligada com a libertação e a transformação da criação, sem nenhum período de 1000 anos de separação entre os dois. E para finalizar, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 6, Paulo fala sobre um dia em que Jesus Cristo se manifestará em glória nos céus e dará alívio aos santos. No mesmo dia, ele separará todos aqueles que foram infiéis a Deus e os separará eternamente de Deus, como vemos no verso 8 até o verso 10. Paulo não fala de um intervalo de 1000 anos entre o alívio dos santos e a punição dos ímpios, muito pelo contrário. Ele dá a entender que ambos serão um só acontecimento.